educação de jovens e adultos, com o uso do computador como modificador em sala de aula. A nossa orientadora é Tati, tá? Que nos orientou, que nos mostrou como poderia ser uma pesquisa. E assim, esse estudo partiu da inquietação minha mesmo, no período de estágio, tá? Da própria curso de pedagogia, quando eu fui lecionar assim, no estágio na educação de jovens e adultos, eu senti que a evasão era bastante nessas turmas, certo? E aí começou a indagação de saber até que ponto, o que podemos fazer para inovar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, nesse público diferenciado que é a educação de jovens e adultos, certo? De antemão, eu tinha pensado em novas tecnologias, mas abrangendo tudo não daria para abordar em um pequeno artigo. Então, entrando em discurso contato, nós escolhemos o computador e como problema seria o quê? O uso das novas tecnologias nas turmas de EJA, em especial o computador, certo? Esse seria, auxiliaria na permanência dos alunos em sala de aula, evitando o índice de evasão. Esse foi o estudo detalhado que eu coloquei como problema, eu e Tati vimos como objetivo concreto, certo? E aí nós íamos entender se a escola escolhida, que foi como referência em Petrolina, só de jovens e adultos, a Escola Estadual João Barracão, se essa teria um recurso tecnológico computador, se estava utilizando com os alunos, se os alunos sentiam a necessidade de usar essa máquina, essa ferramenta que é o computador no mundo que nós vivemos hoje. Então foi a partir daí que sentiu a necessidade desse estudo. Passa aí. A justificativa. O presente estudo teve como centralidade investigar a prática dos professores, tá? Que leciona a educação de jovens e adultos, pois durante o período de estágio eu senti a necessidade de inovar essas aulas para perceber se nesse momento que os alunos estavam evadindo, se o uso do computador seria uma ferramenta para atrair esses alunos, já que nós sabemos que o método arcaico é muito, e tradicional ainda é muito utilizado nessas turmas de educação de jovens e adultos, certo? Isso aí, aí os objetivos: analisar as práticas educativas nas turmas de EJA para melhor compreender até que ponto as novas tecnologias favorecem ou não para a permanência desses alunos, desses educandos no ensino-aprendizagem e dentro da sala de aula. Os objetivos específicos: identificar se há carência dessas novas tecnologias, certo? Na prática dos docentes e na metodologia aplicada pelos mesmos. Propor o uso das novas tecnologias, nesse caso que foi escolhido o computador, como forma de dinamizar e contribuir com o ensino, de modo que o aluno permaneça na sala de aula. Identificar se há capacitação para os professores que garantam o ensino inovador e de qualidade com o uso de recursos tecnológicos. Por que eu coloquei esse último objetivo? Porque a maioria dos professores que estão nas turmas de educação de jovens e adultos, pelo menos nessa escola, são professores que já têm uma experiência de 20, 30 anos de carreira, certo? E que não têm, assim, muitos não têm domínio com a tecnologia. E aí, por isso que tem esse patamar, e quando eu conversando com o gestor da escola, ele mesmo explicou que não tinha capacitação para os professores, por isso não tinha tanto como incluir essa nova tecnologia em sala de aula, essa prática do uso do computador em sala de aula, certo? O referencial teórico foi todo o bibliográfico em cima de Mohan, tá? Imprensa, equivalente, print e purificação, que são os que debatem o tempo todo sobre o uso da tecnologia em sala de aula, o uso do computador, a ferramenta, se os professores estão sendo capacitados para utilizar essa ferramenta dentro da escola, certo? Aí trago aqui algumas citações. Mohan, boa parte dos professores é previsível, não surpreende, repete fórmulas simples, são docentes papagaios que repetem o que leem e ouvem e se deixam levar pela última moda intelectual sem questioná-la. Por que foi escolhida essa citação? Porque dentro do estudo das novas tecnologias e do público diferenciado, que é a educação de jovens e adultos, você sente a necessidade de que tenha o senso crítico, a parte crítica do professor dentro da sala de aula. Não só repetir, não só estar dentro da sala de aula acreditando que aquele aluno precisa ter um diploma, um certificado no final do curso, certo? Por isso que foi escolhida essa citação. Aí vem Valente questionando que o computador não é mais um instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta que o aluno desenvolve algo a mais, certo?
sentido de que o aprendizado ocorra e seja executado uma tarefa por intermédio do próprio computador, certo? Outro que é colocado é a forma de colocar os computadores na escola, não consegui, que foi na pesquisa que eu desenvolvi na escola, que a maioria das escolas tem o computador, tem a sala de informática, mas não é partilhada junto com os alunos. Os professores não acessam. Muitos professores dentro dessa escola mesmo, que foi feito o estudo da Escola Estadual João Barracão, tem um laboratório, mas não sabe manusear. Os poucos que vão para esse laboratório, o pouco tempo que fica lá, some alguma peça, some algum aparelho, e aí fica aquela impasse. O gestor mesmo coloca durante o questionário e durante a entrevista que sente muita vontade. O governo criou-se esses projetos de computador na escola, mas não capacitou ninguém, não paga ninguém para ficar o tempo inteiro nesse ambiente, tá, dos computadores, para facilitar um estudo melhor em cima desse meio social que as novas tecnologias hoje, certo? Aí acreditamos, assim, coloca que o acesso às novas tecnologias possa também melhorar a organização da lógica das ferramentas na inteligência dos alunos, na medida que traz novos componentes, acessa novas informações, o aluno já se torna um crítico reflexivo e consegue organizar seu próprio conhecimento, sendo o professor como mediador nesse patamar, né, do ensino-aprendizagem. Certo? Passa isso. Aí o tipo da pesquisa qualitativa, tá, que através do questionário, utilizou-se o questionário, houve a investigação se realmente sentia, se não usa o computador dentro dessa escola, no ambiente escolar, na sala de aula, no laboratório de informática, certo? A escola foi João Barracão, que já foi falado. Os sujeitos foram os alunos e professores dentro desse ambiente escolar, certo? O método foi a triangulação, porque através dela consegue-se colher dados para você, através do questionário, trazer uma análise e entender se essa ferramenta está sendo usada ou não dentro da sala de aula, do ambiente escolar. Certo? Vai sair, Aí vejam, inicialmente, sentiu-se a curiosidade, até partindo de mim, já que é uma escola que é em tempo integral, manhã, tarde e noite, a educação de jovens e adultos, percebeu-se que manhã e tarde a maioria são jovens e que à noite há uma faixa etária bastante maior, varia entre 19 e 55 anos, certo? Então foi feito o quê? Uma entrevista com 22 alunos, dividido 12 alunos do vespertino e 10 no noturno, já para a gente fazer esse estudo detalhado entre as duas idades diferenciadas dentro desse público da educação de jovens e adultos, certo? Os questionários, o que foi percebido? 30% dos alunos, tá, colocaram no questionário que possui computador em casa, certo? Enquanto os outros 70% afirmam que não têm acesso. E durante o estudo da pesquisa foi percebido que sua grande maioria não tem acesso nem na escola e nem em casa, tá? E sentem a necessidade no discurso final que essa ferramenta seja mais utilizada no processo de ensino-aprendizagem, certo? Passa aí. Pronto, aqui tem um estudo, tá, onde eles colocam a dificuldade de usar o computador. Aí tem aqui dizendo que 56% tem dificuldade de uso do computador, 20% não tem dificuldade, 56% não tem dificuldade, 20% sim e 24% um pouco. A maioria dos que dizem que tem dificuldade são aquelas pessoas que passam o dia trabalhando, à noite estudam e mesmo assim não têm acesso a esse recurso tecnológico que é o computador, certo? Aí a grande questão do estudo da problemática. O computador, ele é usado na sala de aula? A maioria diz que não é utilizado em sala de aula, porque 90% afirma que sim. Os outros 10%, que na verdade aqui então o erro é para ser 9% em relação comparada a 1%, apenas um professor raramente utiliza ferramentas tecnológicas no ambiente escolar nas turmas de EJA, certo? Então, durante o resultado observando a discussão, muitos afirmam que o uso do computador seria uma ferramenta interessante para chamar a atenção desses alunos, bem provável para eles no discurso do questionário, tá? Nas informações escolhidas, o uso do computador seria uma alternativa para despertar esses alunos na sala de aula. Falta 5 minutos, já estou terminando, certo? Aí o que acontece? Para eles seria importante, eu até coloco como foco que eles colocam, seria importante usar essa ferramenta na sala de aula como forma
porque se não tem acesso a essa ferramenta, a escola seria uma alternativa para eles conseguirem manusear essa máquina e despertar até o processo crítico de ensino-aprendizagem, certo? Passa aí, pode passar. Durante a discussão, outro fator importante, os professores colocam o quê? Tem o computador, tem as máquinas, muitos dizem que não conseguem manusear essa máquina, tá? Não entendem porque já tem, não tem tempo. É tanto que eu coloco no artigo, Presky, eu nem sei se é assim que fala, que ele coloca dos nativos digitais comparado com os imigrantes digitais. Os nativos que seriam os alunos que estão inseridos desde novo nos recursos tecnológicos e sentem a necessidade dessa prática na sala de aula, e os imigrantes digitais que seriam os professores que não dominam essa máquina. E aí vem o grande problema, não há capacitação para esses educadores que se sentem nesse momento conflituosos com essa realidade de trazer o novo para a sala de aula, mas não tem como se não tem capacitação, certo? E aí, pode passar, né? Foi possível notar a consideração final que, nesse estudo, alguns dos alunos reconhecem que as aulas seriam melhores, mais inovadoras com o uso do computador em sala de aula, e pôde perceber ainda que os professores não usam essa ferramenta, que é o computador em sala de aula. Está faltando atividades criativas que motivem a eles permanecer de forma dinâmica, criativa, tá? Através do computador, para despertar o interesse deles e motivarem a permanecerem na sala de aula e assim diminuir o índice de evasão. E para finalizar, passe livre. Essa foi a citação que eu peguei como foco no todo o meu artigo, tá? Que é de Freire Papert, onde ele fala que a minha questão não é acabar com a escola, é mudá-la completamente, é radicalmente fazer que nasça dela um novo ser tão atual quanto a tecnologia. Eu continuo lutando no sentido de que a escola possa ter a altura do seu tempo, e por a escola a altura do seu tempo não é soterrá-la, não é refazer. E essa é uma alternativa, não é soterrar, mas tentar refazer com